Reconhecer-se, não. Podem, porém, sentir-se atraídas uma para com a outra. Muitas vezes as ligações íntimas, fundadas em sincera afeição, não têm outra causa. Dois seres aproximam-se um do outro por circunstâncias aparentemente casuais, mas que são resultados da atração de dois espíritos que se buscam na multidão. E nem sempre é agradável o reconhecimento. A lembrança de existências passadas teria inconvenientes maiores do que se possa acreditar. Após a morte, eles se reconhecerão e saberão em que época estiveram juntos. Não. Dois espíritos que tenham mútua afinidade se procuram naturalmente, sem que tenham se conhecido em encarnações passadas. A verdadeira fonte da simpatia não é precisamente de vivências anteriores. Ela pode advir de analogias, de ideias, pensamentos compatíveis que se entrelaçam. Essa repulsa instintiva são espíritos antipáticos que se percebe e se reconhece sem se falarem. Dois espíritos não são necessariamente maus, somente pelo fato de não serem simpáticos. A antipatia pode se originar da diferença no modo de pensar, mas à medida que se elevam as diferenças, elas se apagam e a antipatia desaparece. Não há ligações por acaso. Existe uma energia divina que nos prende por simpatia, semelhanças de vibrações que um transmite ao outro, qualidades ligadas pelo amor ou pelo ódio, nas fibras mais íntimas de quem o recebe ou de quem doa. A força que move tudo é o magnetismo, força piloto que forma o ambiente para esses encontros e ligações, que podem ser também e quase sempre ligações de vidas passadas. Segundo os espíritos, o homem não pode nem deve saber tudo. Deus assim o quer em sua sabedoria. Sem o véu que lhe cobre certas coisas, o homem ficaria ofuscado como aquele que passa sem transição do escuro para a luz. Pelo esquecimento do passado, é mais ele mesmo. Somos nós mesmos para fazermos as nossas escolhas. Lembrando que o espírito, ele não perde as lembranças do passado.
é apenas um esquecimento temporário enquanto estamos aqui encarnados. Nos diz o Livro dos Espíritos, na questão 393, que a cada nova existência, o homem, ou seja, nós, temos mais inteligência e podemos melhor distinguir o bem e o mal. E ainda nos questiona: onde estaria o mérito se recordássemos de todo o passado? Quando retornarmos à vida espírita, todo o passado se desenrola diante de nós. E aí vemos as nossas faltas que cometemos, as causas do sofrimento e tudo que poderia ter impedido de cometê-las. E aí iremos compreender a posição em que nos encontrará, se é justa e busca uma nova existência para reparar o que não conseguiu na existência que se findou. E aí vai buscar provas semelhantes às que não soube vencer, ou as lutas que acredita apropriadas ao seu adiantamento. E pedimos ainda aos espíritos superiores que o ajudem e os nossos mentores individuais que estão conosco, nos auxiliando nessa nova existência. A lembrança de nossas individualidades anteriores teria inconvenientes muito graves. Poderia, em certos casos, humilhar-nos intensamente, em outros, exaltar o nosso orgulho e, por isso mesmo, entravar o nosso livre-arbítrio. Portanto, Deus nos deu para evoluirmos justamente o que nos é necessário e suficiente. A voz da consciência e nossas tendências instintivas, tirando-nos aquilo que poderia prejudicar-nos. O espírito, ao reencarnar, esquece o passado por bênção de Deus. Traria grandes confusões para a alma a lembrança, quando na carne, das suas inúmeras existências de tempos idos. O espírito esquece para que possa, na nova existência, criar condições de restabelecer suas forças espirituais. Nesses mundos em que apenas reina o bem, a lembrança do passado não tem nada de penoso. Eis porque lembram-se de sua existência pretérita, como nos lembramos do que fizemos no dia precedente. Os espíritos puros não têm mais necessidade de recordar o passado, porque não verem utilidade nessas lembranças, embora
tenham um conhecimento pleno de todas as suas vidas pregressas. Sem dúvida, até certo ponto, ele pode conhecer, mas é preciso se dar conta da melhora que pode se operar no espírito e as resoluções que ele tomou na vida espiritual. O homem pode piorar, porque isso depende do seu adiantamento. Se não resistir às provas, pode ser levado a novas faltas, que são consequências da posição que escolheu. Essas faltas mostram antes um estado estacionário do que retrógrado, porque o espírito pode avançar ou estacionar, mas nunca retroceder. Sim, o espírito sempre goza do seu livre-arbítrio, e é em virtude dessa liberdade, no estado de espírito, que escolhe as provas da vida corporal. E quando encarnado, delibera o que fará ou não, escolhendo entre o bem e o mal. Negar ao homem o livre-arbítrio seria reduzi-lo à condição de máquina. O esquecimento de faltas cometidas não é um obstáculo à melhora do espírito, porque ele não possui uma lembrança precisa. O conhecimento que delas teve no estado errante e o desejo de repará-las guiam por intuição e lhe dão o pensamento de resistir ao mal. Esse pensamento é a voz da consciência, sendo auxiliado pelos espíritos que os assistem. Se ele atende, escuta as boas inspirações que sugerem. Basta estudar a si mesmo e poderá julgar o que foi, não pelo que é, mas por suas tendências. Sim, como neste mundo julgamos os atos de um malfeitor pela pena que lhe inflige a lei, assim este será castigado em seu orgulho pela humilhação de uma existência subalterna. O mal rico e o avaro pela miséria. Aquele que foi duro para com os outros sofrerá para sua vez durezas. O tirano, escravidão. O mal-filho pela ingratidão de seus pais. Então vejas, e aí por diante, né? Então, diante disso, nós vemos
aí a lei de causa e efeito. O que nós fizemos, prejudicamos, nós vamos voltar para reparar. E não só reparar, mas aceitar, porque tudo está dentro da lei divina. Deus não castiga ninguém, como nós já vimos.